Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Adoraria compartilhar com você esse material que se chama Como Alcançar a Paz com Deus. Você conhece? Não, nunca ouvi falar. Então, aqui a gente compartilha 4 passos sobre como podemos ter um relacionamento com Deus. No primeiro passo, a gente pode falar um pouco sobre o propósito de Deus sobre as nossas vidas, que é um propósito de paz, um propósito de vida abundante. Então, Deus ama você e Ele deseja que você experimente a verdadeira paz, uma vida completa, uma vida eterna. A Bíblia diz em Romanos 5:1, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente também pode ler em João 10, que diz assim, eu vim para que tenham vida e a vida completa. Mas se o plano de Deus é que tenhamos nessa vida paz e vida completa, por que é que a maioria das pessoas não experimentam isso? Eu acho que todo mundo quer ter paz, mas a vida tem muitos problemas. Agora mesmo na minha vida está sendo difícil encontrar paz. Consigo entender. Bom, no segundo passo a gente vai falar um pouco sobre a nossa separação de Deus. Esse é um problema que existe entre nós, seres humanos, e entre Deus. Deus nos criou a sua própria imagem para uma vida completa. Ele não fez de nós robôs para que dedicassem amor e obediência de forma automática. Pelo contrário, Ele nos proveu de vontade própria e nos deu liberdade de escolha. Acontece que resolvemos desobedecer a Deus e seguir o caminho da nossa própria escolha. A Bíblia diz em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. E em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, é como se aqui estivesse um homem desse lado, um homem pecador, imperfeito, e Deus, santo e perfeito, desse outro lado. O resultado das nossas escolhas é a separação de Deus. Consegue ver que existe um grande abismo entre nós e Deus? Sim. E nós temos algumas tentativas de tentar alcançar a Deus. Então, através dos tempos, o homem tem procurado maneiras de transpor esse grande abismo, que os separa de Deus. Mas isso é em vão. A Bíblia vai dizer em Provérbios 14:12 assim, há caminhos que ao homem parecem certos, mas o fim deles conduz à morte. Em Isaías 59:2, pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. Em Isaías 64:6 vai dizer que todos nós somos como imundo e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Então, se você consegue observar aqui, nós estamos desse lado, um homem desse lado, Deus desse lado. Então a gente tenta alcançar a Deus às vezes com boas obras, fazendo algo bom pelo nosso próximo, através talvez da religião. Então às vezes a gente pode congregar numa igreja, ler a nossa Bíblia e ainda assim a gente pode não ter um relacionamento com Deus. Ou então algumas pessoas tentam alcançar a Deus pela própria força, pelo próprio entendimento. Então a gente vai dizer um pouco sobre a inteligência. Ou então sobre a moralidade. Às vezes as pessoas tentam passar uma imagem de que elas são boas o suficiente para alcançarem a Deus, mas isso tudo é em vão. Só existe uma solução para o problema da separação. Quando você era criança, você costumava brincar com seus amigos ou com sua mãe, sabe, de panelinha, brincando de terra, talvez fazer uma torta de terra, alguma coisa assim, mostrar para sua mãe? Sim. Isso era bem divertido, né? Mas aí quando você talvez até decorasse um pouco, e aí você apresentava para sua mãe, a sua mãe comia isso? Não, ela só fingia. E por que ela não comia? Não era comestível, né? Exatamente. Então, por mais que nós tentemos fazer coisas boas, coisas que sejam agradáveis aos olhos de Deus, Ele até se alegra com isso, mas não são essas coisas que nos salvam, não são essas coisas que nos trazem o presente, da salvação. Aqui no terceiro passo, a gente vai falar um pouco sobre a solução de Deus para esse nosso problema da separação, que é justamente Jesus Cristo. Jesus é a única solução para esse problema. Ele morreu na cruz e Ele ressuscitou entre os mortos, pagando assim pelos nossos pecados e fazendo a ponte entre o homem e entre Deus. Então a Bíblia vai dizer em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E também em 1 Pedro 3, versículo 18, Cristo morreu uma única vez, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Em Romanos 5:8, a gente consegue achar o seguinte verso, Deus mostra, Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus ele vem para Ele ser essa ponte de restauração do nosso relacionamento com Deus. Então agora nós podemos atravessar para o outro lado. Deus providenciou o único caminho, cabe a nós agora escolher.
No quarto passo, nós vamos falar sobre a nossa parte, que é receber a Cristo. Então, nós precisamos confiar em Cristo e recebê-lo mediante um convite pessoal. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3:20: escutem, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. E em João 1:12 diz assim: porém, alguns creram nele, em Jesus, e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Vou fazer uma ilustração aqui com você. Eu tenho um presente para você. Você acredita que eu posso te dar esse presente? Sim. Mas para que você tenha esse presente, o que você precisa fazer? Pegar? Você precisa pegar, você precisa aceitar, você precisa receber esse presente. Então, estou te oferecendo o presente, você precisa receber esse presente. Assim é com Jesus. Jesus, ele oferece esse presente da salvação e nós precisamos convidar ele ao nosso coração, precisamos receber ele na nossa vida. Em Romanos 10:9 vai dizer: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Jesus aqui sendo a ponte entre o homem e Deus. Existe então alguma razão hoje que a impeça de receber Jesus Cristo no seu coração? Não, eu quero Jesus. Ah, que legal, que especial. Então, o que a gente precisa fazer é reconhecer a nossa necessidade como pecadores diante de Deus. A gente precisa se dispor a abandonar os nossos pecados, nos arrependermos. Nós podemos e precisamos crer que Jesus morreu na cruz por nós e que ele ressuscitou. E em oração, nós podemos pedir a Jesus que ele venha, que ele assuma o controle da nossa vida, por intermédio do Espírito Santo, recebendo Jesus como Salvador e Senhor. Você gostaria de orar hoje sobre isso? Sim, gostaria. Você gostaria que eu orasse e você repetisse? Pode ser. Ok. Senhor Jesus, Senhor Jesus, reconheço que sou pecador reconheço que sou pecador, e que necessito do seu perdão. que necessito do seu perdão. Creio que morreste por meus pecados. Creio que morreste por meus pecados. Desejo abandoná-los. Desejo abandoná-los. Entre no meu coração Entre no meu coração e assuma o controle da minha vida. e assuma o controle da minha vida. Eu confio em Ti como meu único Salvador Eu confio em Ti como meu único Salvador e quero Te seguir como meu Senhor. e quero Te seguir como meu Senhor. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Essa oração que nós fizemos não funciona como palavras mágicas. Então, você poderia ter feito também essa oração de um outro modo. É apenas um diálogo, uma conversa com Deus, em que a gente expõe a nossa necessidade como pecador. Você consegue entender? Sim. Perfeito. E Deus também diz sobre a garantia dele na palavra, sobre esse relacionamento com ele. Então, se você fez essa oração, a Bíblia vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, em Romanos 10:13. Você foi sincero pedir que Jesus assumisse o controle da sua vida? Então, onde é que ele está agora? Isso aí, no seu coração. E o que é que ele te deu hoje? Ele me deu paz. Então, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. É o que a gente consegue encontrar em Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. A Bíblia também diz que quem tem um filho tem a vida. Quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. 1 João 5, 12 e 13. Ao receber Jesus, nascemos na família de Deus. Isso acontece pela operação sobrenatural do Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê em Cristo. Então, chamamos isso de regeneração ou novo nascimento. Então, você está começando uma nova e maravilhosa vida com Deus, um relacionamento com Jesus Cristo. Agora que você entregou a sua vida a Jesus, o seu relacionamento com Deus, ele está apenas começando. Para crescer nessa nova caminhada, lembre-se de ler a Bíblia todos os dias, para conhecer mais a Cristo e aprender os princípios da vida nova que Ele te deu. Falar com Deus em oração diariamente, compartilhando com Ele suas alegrias, lutas, agradecimentos. Falar de Cristo aos outros, então compartilhe sobre a fé com outras pessoas ao seu redor. Conte a outras pessoas o que Jesus tem feito na sua vida. Adorar, ter comunhão, servir ao Senhor junto com outros cristãos, em uma igreja que ensine fielmente a palavra de Deus. É na igreja que a gente pode dividir as nossas dores e as nossas alegrias com outras pessoas. Seja um representante de Cristo nesse mundo, demonstrando amor, compaixão e cuidado com as pessoas ao seu redor. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele fortaleça cada passo da sua nova caminhada com Jesus. Amém.
Oi, meu nome é Evelyn. E bom, a gente gravou esse vídeo com o intuito de dividir com você como a gente pode compartilhar esse material que a gente frequentemente usa nas nossas viagens missionárias, que se chama Como Alcançar a Paz com Deus. E existem alguns casos também que as pessoas não se sentem confortáveis de tomar essa decisão, que é uma decisão extremamente importante de receber a Jesus no seu coração, de começar um relacionamento com Ele. E a gente pode deixar claro para a pessoa que ela pode tomar essa decisão em outro momento, quando ela se sentir mais confortável, que ela pode pensar a respeito sobre isso, que ela pode orar em outro momento. E é por isso que também a gente aconselha a deixar esse material com a pessoa após uma visita, após um encontro na rua. Então, busque conduzir esse momento como uma conversa, de forma a escutar, a dividir com a pessoa as vulnerabilidades ali que ela tem compartilhado. Seja sensível ao que o Espírito Santo quer fazer por ali. Uma outra coisa importante também é que aquela oração final pode ser feita de outro modo. Então, às vezes, as pessoas se sentem confortáveis de você fazer e ela orar repetindo, ou então ela pode fazer sozinha, ou então a gente pode orar de outro modo, com outras palavras. Então, sinta-se confortável para fazer do jeito que você achar melhor no momento. E se você está servindo com a gente como intérprete nas viagens missionárias, traduzindo do inglês para o português durante o evangelismo, nós orientamos para que você busque traduzir as expressões que às vezes só existem com significados específicos no inglês ou no português, de forma a facilitar o entendimento e que não haja essa barreira da língua. Então busque facilitar o máximo possível para que o evangelho seja um evangelho acessível, que seja um evangelho simples, para que a pessoa possa compreender e acessar essa ideia de que Jesus está interessado em ter um relacionamento com ela. Bom, é isso. Que Deus te abençoe.